Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o teu santo nome. Eu quero nessa noite começar agradecendo ao irmão Heraldo ali que nos visita, né, e os demais visitantes também que se encontram presentes, aos amados que têm nessa noite parado para ouvir um pouco da palavra de Deus através do nosso canal lá do YouTube, Igreja Batista Monte das Oliveiras. Vai lá, temos uns cultos gravados, algumas pregações dos amados que têm nos abençoado com a palavra da parte de Deus. Temos também as nossas lives que acontecem às sextas-feiras, né, que será retomada a partir agora do mês de fevereiro, quando o nosso amado e querido pastor retoma de férias. Então, curta lá, se inscreva no canal, que todo vídeo que a igreja postar, você vai estar sendo notificado, você vai estar sendo informado. Eu quero nessa noite, não vou pedir que trago aqui por questões de medidas, né, mas quero nessa noite estar orando pelas crianças, como é prática dessa igreja. A gente começar o culto orando pelas crianças, os futuros pregadores, né? Os futuros missionários desta igreja. E eu vou estar orando daqui. Eu gostaria que os amados irmãos pudessem também estar em espírito de oração. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por cada servo mirim desse que o Senhor já levantou. Sabemos, Deus, a obra que o Senhor tem a fazer na vida de cada um deles. Sabemos, Deus, o projeto, Senhor Jesus, e o caminho que o Senhor já tem para cada um deles trilhar. Que eles possam, Senhor, crescer com a mente e com o coração inclinado diante do Senhor. Prontamente, Senhor Jesus, a fazer o desejo da tua vontade. Para que sejam, meu Pai, cidadãos, irmãos e irmãs em Cristo, Senhor Jesus, varões valorosos na tua presença, e que venham, Deus, ganhar almas para ti. Porque foi para isso que o Senhor nos levantou, foi para isso que o Senhor nos escolheu, para continuar, meu Pai, ganhando almas para o reino de Deus. Então, Deus, que possamos, Pai, nessa noite, estarmos, Senhor Jesus, atento, olhando aquilo que o Senhor tem a falar, meu Pai, em nossos lares, e nós como os pais, que o Senhor possa estar nos dando direcionamento para criar nossos filhos sempre debaixo da tua autoridade, sempre na tua direção e nos teus caminhos, para que venham louvar e engrandecer o teu nome. Essa é a minha oração que eu te faço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Esse mês nós estamos trabalhando uma temática que é tempo de despertamento. É um tema que a gente tema, graças a Deus, que tem se encaixado, né? O Senhor tem falado ao coração do nosso querido amado pastor e tem trazido algumas ordenanças. A gente veio de um mês de dezembro bastante forte e bem reflexivo com a palavra do Senhor. E janeiro não diferente, também o Senhor nos traz a oportunidade de refletir mais uma vez sobre como estamos diante do Senhor. E o tema é tempo de despertar. É tempo de despertar. Paulo vai falar isso grandiosamente aos nossos corações. Por isso eu convido os amados irmãos a abrirem vossas Bíblias. Em Romanos capítulo 13, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 7. Versículo 1 ao versículo 7.
Diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fez o mal, o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um, o 7 para a gente fechar. Portanto, dai a cada um o que devereis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, impostos. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Oremos. Senhor nosso Pai e nosso Deus, esse é o maná, Deus, que o Senhor traz para nós nessa noite. Por isso, Deus, fala aos nossos corações de maneira sobrenatural, de maneira ímpar, de maneira singular, de maneira, Deus, como Tu nunca falou, mas que possamos sair daqui, Deus, entendendo aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações. E que venhamos praticar e exercer tudo aquilo que o Senhor tem trazido a nós, Pai, para que possamos continuar ganhando almas para Ti. Por isso, Deus, fala ao nosso coração poderosamente nessa noite. Usa-me, Deus, para a honra e glória do Teu nome, que eu suma e que eu desapareça, mas que o Teu nome venha a ser gloriosamente exaltado. Que todo espírito, Deus, de dispersão bata em retirada no nome de Jesus, e que todo o projeto maquinado e deliberado por ordem de Satanás, que nessa hora caia por terra. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra. O texto que nós acabamos de ler, ele trabalha muito falando sobre submissão e autoridade. Submissão e autoridade. O apóstolo Paulo traz nesse capítulo uma carta de amor à igreja. Em nenhum momento o apóstolo expressa ou estimula os amados irmãos a ter uma atitude de rebeldia diante das autoridades ou dos seus superiores, de modo que todos possam compreender que sempre existirá uma hierarquia em qualquer lugar que formos, seja no âmbito familiar, corporativo ou espiritual. O que é que Paulo traz aqui? Paulo começa dizendo que para a gente primeiramente entender que possamos crescer diante do Senhor, precisamos entender primeiramente quem era a autoridade e quem precisa estar submisso a essa autoridade. E quando isso acontece, tudo fica mais fácil. Não é que não teremos problema, não, teremos sim, mas tudo fica mais fácil de se resolver. Quando Paulo traz essa submissão e essa autoridade, que a gente pode observar no meio familiar, já se constitui pai e mãe e família. E ali você tem o pai como cabeça da família, como centro, como autoridade. E a submissão, logicamente, dos seus filhos e dos demais que ali estão. Porém, quando isso não existe, a gente observa uma família sempre conturbada, quando aquele que deveria entender que ele é submisso à autoridade ao seu pai, quando ele não entende isso, a gente pode observar, sempre são lares destruídos. Eu digo isso, irmãos, com propriedade, porque eu tinha uma tia, ela já faleceu, mas meu tio é vivo ainda, e nesse lar não se sabia o que era autoridade e o que era submissão por parte dos mais velhos. Ao ponto de muitas vezes, meu tio comprar revólver para matar meu primo e meu primo comprar revólver para matar meu tio. Isso é não saber o que é autoridade e não saber o que é submissão. No meio corporativo, de igual modo, nós temos lá hierarquia, diretor, gerente, supervisor, para que tudo ocorra perfeitamente, para que haja uma harmonia e um direcionamento.
Porque uma coisa eu aprendi, onde todo mundo é responsável por tudo, ninguém é responsável por nada. Eu trabalhei numa empresa onde o dono achava que era tudo organizado. Mas não existia organização exatamente por parte da direção. Porque todo mundo era responsável por tudo. Todo mundo ele cobrava tudo que ele deveria cobrar de setores diferentes, ele cobrava uma pessoa, sempre que ele encontrava no caminho. E de repente o que a gente via era uma desordenância muito grande. Muitos sabiam quem era a autoridade, mas muitos não se atinham à questão da submissão, a ponto de muitos enfrentá-lo dentro dessa empresa. E é uma pessoa de fato que precisava, é uma pessoa que precisa de Deus, né? Muito de Deus, não é pouco não. Ele dizia que ele não precisava de Deus para poder mudar a vida dele. E que muita gente, às vezes, buscava o evangelho para querer mudar de vida e dizia que era por conta do evangelho, mas que ele conseguia fazer isso sozinho. Misericórdia da vida dele. Até hoje, uma pessoa com 65 anos, sozinho, solteiro, não tem família, amados, porque acha que ele consegue fazer tudo. No âmbito espiritual não é diferente. Se nós não entendermos quem é a autoridade e quem precisa estar submisso a essa autoridade, a gente acaba às vezes tendo conflitos, tendo confusões e muitas diversões de ideias. Quando a gente entende que Deus é o cabeça da igreja, que nós precisamos estar submissos a Deus, nós conseguimos entender quem é as autoridades que Deus provê para arrebanhar o seu povo. E isso fica fácil de entendimento e de se organizar o próprio corpo de Cristo. Porque o próprio Paulo vai dizer cada um que seja usado, né, de sua melhor maneira, com aquilo que tem de melhor dentro do corpo de Cristo. Porque nós somos o corpo. E precisamos estar interligados um com o outro e saber exatamente qual a função de um e qual a função de outro. O apóstolo Paulo sempre viveu debaixo das autoridades e submissões. Ele sempre entendeu que quando existe autoridade e existe também submissão, tudo é constituído com ordem. Por isso, ele fala com tanta propriedade no principal intuito que venhamos a sofrer menos no caminho a ser percorrido em direção ao reino de Deus. Quando Paulo traz isso para nós, Paulo vem tentar aqui nos direcionar a servir ao Senhor e entender o que é submissão e o que é autoridade, para que possamos entender. Não é que isso não vai nos deixar de termos problema, de termos aflições ou de sermos perseguidos, mas conseguiremos consequentemente caminhar rumo a Cristo entendendo cada passo. Prova isso era do próprio apóstolo Paulo, que ele entendeu. E se Paulo tivesse começado a servir ao Senhor usando a mesma força quando ele era Saulo, o perseguidor, eu tenho certeza que nós só iríamos ver apenas um versículo na Bíblia falando sobre Paulo. E Paulo morreu. Mas a sabedoria, o entendimento de saber quem eram as autoridades e quem estava submisso, fez com que Paulo automaticamente entendesse o ponto dele e passasse muitas situações, porque Paulo foi perseguido, e não foi pouco, foi muitas vezes, toda a sua vida, Paulo sofreu perseguição quando, de fato, entregou sua vida para Jesus, quando começou a viver ali verdadeiramente a vida de Cristo em sua vida. Ele começa a ser perseguido. Então, essa carta de amor, essa carta de carinho que ele vem trazer para nós, é dizer que quando entendemos que nós precisamos ser submissos às nossas autoridades, automaticamente o nosso problema não vai ser de fato um embate físico, mas um embate espiritual. E eu vou clamar a quem? A Deus. Porque eu vou entender que Deus é a minha autoridade. E o Senhor vai nos dar sabedoria para saber conduzir cada parte que vier. No início, Paulo vivia debaixo da autoridade de Gamaliel, seu professor, um fariseu e doutor da lei na época, que começava a lhe preparar para ser um homem de grande conhecimento. Depois Paulo passa a estar sob as autoridades romanas, até por fim estar sob a autoridade de Deus. Então Paulo conhece isso com tanta propriedade que ele começa esse capítulo de número 3 dizendo:
toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. De maneira mais clara, o apóstolo Paulo quer dizer que toda autoridade é constituída por Deus e que sempre estaremos debaixo de uma autoridade, seja ela para elevar o ser humano diante do Senhor, como também para colocar mais perto de Deus e também para nos trazer uma correção e fazer com que venhamos a buscar a Deus em descontente com a atual situação e consequência para clamar ao Senhor. Quando é que nós vimos isso? Nós vimos muito isso aí, às vezes decisões erradas. Eu falo com relação a politicamente. Muitas vezes o Senhor permitiu que governadores e reis pegassem o povo e torcesse para que o povo entendesse verdadeiramente quem era Deus. Mas era uma forma de castigo? Sim. Mas essa autoridade foi constituída por Deus. Quando o Senhor permite que o povo de Israel, quando Nabucodonosor leva todos cativos ali por 40 anos, o Senhor já tinha usado Jeremias para falar lá atrás, olha, desperta. E Jeremias dizia, Senhor, eles não me ouvem. Ele dizia, Jeremias, volta lá, Jeremias, e fala ao meu povo. Mas Deus permitiu que o povo fosse levado como cativeiro para a Babilônia por 40 anos. Para que tentasse ver e enxergar que verdadeiramente precisavam de Deus. Mas vimos que muitos se desviaram dos caminhos do Senhor. Poucos se tiveram os costumes de Deus. Somente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram diante do Senhor a sua essência, não mudou a sua essência mesmo ali no cativeiro babilônico. Então a gente entende que quando o Senhor permite que venha uma autoridade, muitas vezes nós questionamos, muitas vezes a gente questiona, mas o nosso socorro ele vem de Deus. E quando Paulo ele traz para nós que precisamos primeiramente entender sobre o princípio de autoridade e submissão, ele quer nos dizer que quando entendemos isso, sofreremos menos em qualquer lugar que nós formos ou em qualquer lugar que nós estivermos. No versículo de número 3, do mesmo capítulo 13, ele vai dizer, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e traz louvor dela. Paulo vem também nos tranquilizar, nos dizendo que se praticarmos boas obras, que não nos preocupamos, pois o louvor, ou seja, a celebração, a manifestação honrosa, que há nelas. Mas se eu pratico algo que não traz paz ao meu coração, eis que certamente devo temer a autoridade. Você pode observar, alguém que trabalha certo numa empresa, ou em determinado lugar, ele não tem medo de nada acontecer. Olha, vai ter reunião, ele vai para a reunião alegre. Olha, vai ter novidades aí. É sempre assim, né? Vai sair alguma promoção, nós vamos receber alguma coisa. Mas observe também que aquele que pratica o mal, aquele que faz o errado, quando fala bem assim, ó, vai ter uma reunião hoje, ele já fica bem assim, nossa, será que você vai mandar embora? Porque a própria mente mostra e acusa que verdadeiramente o que ele está fazendo é errado. Então Paulo vai dizer, olha, quem deve temer as autoridades é quem pratica as más obras, mas não quem pratica as boas. Paulo já automaticamente ele tranquiliza a todos aqui. E ele dá um direcionamento. E agora, no versículo de número 5 a 7, veja o que ele vai dizer. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagar tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que é o que deveis, a quem tributo, tributos, a quem imposto, impostos, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Ele vai dizer a cada um que aquilo que você precisa pagar, que você pague. O apóstolo traz nesse momento um fio condutor que irá intercalar duas ações, e que uma precisa estar intercalada com a outra. O castigo físico com a consciência pura, pois se não estiver em total comunhão uma com a outra, mesmo havendo a correção física, não surgirá grande efeito para aquele
que a recebe. Você pode observar, às vezes, um filho. E eu trago muito, quando eu falo essa questão de exemplo, eu trago muito família, né, para mim dentro de casa. Eu tenho um irmão que eu louvo a Deus hoje pela vida dele, que o Senhor transformou a vida dele. Mas era uma pessoa de natureza difícil, uma pessoa de natureza ruim, a ponto de meu pai abrir a boca e dizer dentro de casa: se ele fizer 18 anos com essa natureza, precisamos achar alguém para dar a ele. Por aí, irmãos, você tira como era a natureza desse camarada. A ponto de um pai dizer isso, que eu vou dar meu filho porque a natureza dele é difícil. Qual o pai hoje que quer entregar seu filho por mais errado que seja? Nenhum, a gente quer proteger. Esse irmão meu, para você ter uma ideia, meu pai batia nele, ele não saía uma lágrima dos olhos. Meu pai batia, e ele dizia o seguinte, ó, pode matar, não foi o senhor que fez? Pode bater até matar, mas não saía uma lágrima, irmão. E meu pai me batia, mas foi quem mais apanhou. E eu nunca tinha visto a natureza daquela. O moleque trancava os dentes assim, não saía uma lágrima. Não saía uma lágrima. Então a gente começa a perceber que às vezes somente o castigo físico, é o que Paulo vai dizer aqui, que às vezes somente o castigo físico, se não houver um quebrantamento de coração, de nada surte efeito aquele que o está recebendo. Ou seja, ele estava apanhando, mas o coração dele continuava duro. Às vezes nós estamos sendo punidos, nós estamos sendo corrigidos, mas a nossa natureza tem sido dura para as mudanças que precisam ser feitas diante do Senhor. Às vezes o irmão nos corrige e fala, mas é assim mesmo, não muda a minha ideia não. Não vai mudar meu pensamento não, porque é desse jeito e acabou. E tá, eu vou receber aqui, eu vou sofrer, vou ser punido aqui, mas não vou mudar a minha natureza. Então Paulo vem dizer aqui que se não houver esse entendimento, se não houver essa mudança dentro do coração, de nada vai adiantar o castigo físico. Nós vimos isso várias vezes durante todo o nosso caminho. Nós vimos isso em casa, nós vimos isso na escola, nós vimos isso em ambientes corporativos, nós vimos isso dentro da igreja. E preciso, de fato, olhar para Cristo e entender o que é que Deus para nós. Se a gente observar a vida de Paulo, Paulo vivia nas melhores escolas, estudava com o mestre Gamaliel. Paulo tinha ali uma vida, vamos dizer assim, hoje, uma vida boa. Quando o Paulo automaticamente começa, tem um verdadeiro encontro com Deus, a vida do apóstolo Paulo é totalmente transformada. Ele poderia muito bem dizer, não, vou voltar para aquela vida lá onde eu estava, porque lá eu mandava, lá eu dava chicotada, lá eu perseguia. Paulo agora passa a ser perseguido. Paulo passa de perseguidor para perseguido. Ele poderia mudar se verdadeiramente o coração dele estivesse como Saulo. Mas houve nele uma transformação por completo. E a gente observa que dos dois modos aqui, Deus fez a punição de Paulo. Primeiramente, a Bíblia fala que ele ficou cego. Então nós temos o castigo físico. Depois o Senhor traz a ele a memória e mostra a ele que ele ali era uma nova pessoa. Então houve a mudança, houve o castigo físico, mas houve a mudança também no coração de Paulo. E ele entendendo aquilo ali, ele preferiu viver a vida de Cristo. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida só está no patamar financeiro e que vai permanecer crescendo o tempo todo. Mas às vezes o que Deus quer para mim e quer para você não é isso. Às vezes Deus quer te colocar cá embaixo, porque cá embaixo você clama mais ao Senhor. Cá embaixo você busca mais a Deus. É sempre assim, quando estamos com a vida arregada, com a vida mais tranquila, buscamos a Deus pouco, às vezes ali pela manhã, no horário de meio-dia, às vezes à noite, quando estamos com a vida tranquila, mas quando estamos passando um perrengue é pela manhã, meio-dia, à noite, é de madrugada, e você faz jejum e faz oração e busca, porque o que Deus quer para mim, para você, é totalmente diferente do que aquilo que eu e você pensa. Alguns momentos pode sim haver a conciliação, sim. Mas vai ter momentos que Deus te quer em outro patamar, que Deus te quer em outro estado. E a gente precisa começar
a olhar para Cristo. Quando de fato a gente começa a olhar para Cristo, a gente começa a entender que precisamos passar aqueles momentos. Quando eu estava desempregado, irmãos, quando eu terminei um programa, eu trabalhava com livros e fiquei um período desempregado. E eu fui trabalhar e fui para uma entrevista de emprego. E nessa empresa eu comecei a trabalhar e eu chegava mais cedo, às vezes eu trabalhava mais tarde, ficava mais tarde. E mesmo fazendo tudo isso, eu percebi que eu era errado. Eu entrava mais cedo, eu era errado. Quando eu saía mais tarde, ainda era errado. Eu não conseguia entender aquilo ali, aquela perseguição. Isso era comigo. Tinha ali 2, 3 mais velhos, né? E eles diziam, não, faça desse jeito. Eu dizia, não, meu amigo, eu tenho que fazer o que é certo. Vocês estão aqui há mais tempo, cada um é responsável por sua vida, né? Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer o que é certo. E às vezes eu saía mais cedo para viajar. Eu chegava mais tarde no hotel. E sempre havia ali uma perseguição. Até que eu fui buscar o joelho. E eu falei, Senhor, não estou aguentando mais essa situação. E quando eu coloquei o joelho diante do Senhor, o que é que Deus me mostrou? Que Deus estava me mantendo ali enquanto Ele preparava uma nova porta para mim. Ali era uma porta de socorro que Deus estava mantendo para que eu pudesse continuar colocando o pão à mesa, ajudando dentro de casa. E às vezes a gente não entende, porque a gente só olha o lado que está sofrendo, a gente só olha a chicotada no lombo, não é verdade? Ah, está doendo, não está doendo, não está doendo, mas você não olha o porquê que isso está acontecendo. Então, muitas vezes eu cheguei e falei, Senhor, eu não estou entendendo. E eu ficava ali com vontade de desistir. Aí eu fui para o joelho, Senhor, me mostra. Não estou conseguindo enxergar aqui, bênção. Só porrada, só porrada. Eu lembro que eu até comentei uma vez aqui com o pastor, a gente estava no templo lavando aqui. E eu falei, pastor, não estou conseguindo enxergar bênção aqui não, pastor. Eu só estou conseguindo enxergar porrada no ombro. E ele falou, meu irmão, acalma, deixa Deus falar. E assim eu fiz, comecei a orar ao Senhor, e as madrugadas clamar ao Senhor, e o Senhor me mostrou que era temporário. E no meio desse emprego, o Senhor abriu uma outra porta, que tinha vindo primeiro, eu tinha recusado. O Senhor trouxe novamente, e eu fui trabalhar nessa outra empresa. Então, irmãos, nem tudo é do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente acha diante do Senhor. Quando a gente começa a entender qual o propósito de Deus, começa a ficar mais fácil o nosso caminhar diante do Senhor. O nosso caminhar rumo à salvação. E isso a gente precisa estar com os olhos abertos. E para nossa reflexão nessa noite, eu trago o versículo nosso-chave que estamos trabalhando, que é o versículo de número 11, que vai dizer, e isto te digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A gente observa que Paulo traz um chamado muito forte. Paulo começa nos chamando a atenção. Ele começa dizendo aí, ó, e isto te digo. Paulo começa esse versículo trazendo aos nossos corações uma certeza. Trazendo de algo que está por vir. De nos advertir, de nos aconselhar, chamando a atenção para algo que precisamos estar atentos e que certamente precisa impactar a nossa vida, sacudir o nosso coração a tal ponto de gerar uma reflexão. Quando nós estamos em determinado lugar que a gente fala, olha, espera que eu quero te falar uma coisa, automaticamente o que é que a gente faz? Quando a gente quer ouvir aquilo ali, ou quando a gente precisa ouvir, a gente para ouvir, porque aquilo nos chama a atenção. É igual, ei, faça favor, você olhou. Paulo está dizendo aqui, e isso eu te digo, ele começa a trazer para nós, ele começa a chamar nossa atenção. Jesus também sempre usava essa expressão quando queria chamar a atenção dos discípulos, ou até mesmo trazer um firmamento de algo que eles estivessem com dúvida. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 47 e 50. 47 e 50. A palavra do Senhor vai dizer, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Versículo de número 50. E disse a mulher, Jesus fala à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. No versículo proferido, Jesus refere-se a uma mulher pecadora, que ungiu seus pés, uma pecadora aos olhos de todos que ali estavam, porém,
tal ato, por meio de sua fé, conquistasse o perdão de Jesus diante de todos que ali estavam. Aquela moça, ela lavou os pés do Senhor com lágrimas e enxugou com os cabelos. Depois ela passa ali ungindo nos pés de Cristo. Mas ela entendia, e muitos discípulos olhavam, nossa, será se o mestre não sabe que ela é pecadora? Jesus já conhecia o coração dela. Jesus já estava ali atento. Mas observe que aos olhos humanos, sempre nós olharemos primeiro os defeitos. Jesus olhava primeiro as oportunidades. Quando a gente observa, quando Jesus estava ali para atravessar o barco, para atravessar de barco para outra margem, a palavra do Senhor vai dizer lá no Evangelho de Mateus que existia ali uma multidão esperando Jesus do outro lado do barco. E quando Jesus atravessa, Jairo vem falar com ele, mas durante esse percurso, talvez muitos tivessem olhado e dissessem, olha, Jesus está indo falar com ele porque é autoridade, porque é uma pessoa de patente. Mas se você observar durante esse percurso que Jesus caminha com ele, quem toca nele? A mulher do fluxo de sangue, e ali ela é curada. Porque o nosso olhar está somente para as coisas que nos chamam a atenção. Mas quando o olhar de Cristo, ele está para aqueles que precisam. É natural da gente olhar e falar, olha, não é que nada, Jesus ali caminhou com ele porque era Jairo, porque era uma pessoa de status. Mas o propósito de Deus é totalmente inverso aos nossos. Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, vai dizer, por isso vos digo que tudo que perdides em orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. No versículo lido, Jesus diz aos discípulos que este podem pedir qualquer coisa em oração e tereis. Ou seja, tudo que apresentarmos ao Senhor em oração, tendo fé, o Senhor assim fará se estiver em comum acordo com o Pai. Tem muita gente que fala, mas eu tenho pedido ao Senhor isso, aquilo, eu tenho pedido a Deus uma casa, eu tenho pedido a Deus um carro, e Deus não me deu, e o Senhor não me deu. Irmãos, certa vez, 2006, logo quando eu me converti, aquela molecada, todo mundo com a sede no Evangelho, querendo aprender mais e tal, e de repente chegou um irmãozinho e falou bem assim, olha, Deus profetizou para mim um carro, irmão. Eu falei, foi. Ele falou, um carro? Amém, meu irmão. E ele vai me dar aquele carro ali. Aí, de repente, a namorada, ou já era noiva dele, falava bem assim, olha, Deus profetizou um carro na vida de meu varão e vai dar e tal, aquele negócio todo. E aí, terminou o culto, no caminho foi para casa. Eu fui caminhando para casa. E meu pensamento, eu entendi o seguinte, eu falei, poxa, o camarada, ele tinha terminado de casar, poucos dias de casado. E estava morando na casa do sogro. E eu fui andando para casa e falei, Senhor, como é que o Senhor profetizou na vida do irmão um carro, sendo que o irmão está morando na casa da sogra? Dentro da casa da sogra. A probabilidade era do Senhor, primeiramente, preparar uma casa. Mas o ser humano, ele olha muito para aquilo que ele deseja. E muitas das vezes ele se frustra porque o sonho dele não é o mesmo sonho de Deus. E muitos têm saído do Evangelho, muitos têm saído da presença do Senhor, porque têm simplesmente se decepcionado consigo mesmo. E acha que é com Deus. Porque ele acha que a vontade dele tem que ser a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui, tudo, pois. Por isso vos digo que tudo que pedides orando, crendo, que recebereis e tê-lo-eis. Mas, entre linhas, o Senhor vai dizer aqui, Jesus vai dizer, que a tudo que estiver em comunhão com o Pai. De repente, se no desejo do seu coração é matar alguém, e aí? Deus, eu quero matar fulano, eu quero matar fulano, eu quero... O Senhor, você acha que Jesus está de acordo com isso? Então, irmãos, a gente precisa entender qual é a perfeita vontade do Pai. O próprio Jesus, ele chega para o Pai e diz, Senhor, afastai de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Tamanho era o sofrimento que Jesus passava ali na cruz, mas ele entendia que a vontade que deveria prevalecer era a vontade do Pai. E muitas vezes a gente só sabe, eu quero, quando deveríamos estar, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Porque nós temos tudo, irmãos. A partir do momento que nós temos vida, que nós temos saúde, nós temos tudo. A gente tem a oportunidade de falar, a gente tem a oportunidade de se expressar, a gente tem a oportunidade de agradecer. Nós estamos bem, nós podemos se alimentar. Hoje a gente vê tanta gente que hoje está perfeito, mas não consegue se alimentar porque isso faz mal, aquilo faz mal, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então eu acho que é motivo suficiente para a gente agradecer a Deus, tão somente agradecer. E aí Paulo, depois que ele chama a atenção, quando ele diz, isto eu te digo, ele vai dizer, conhecendo o tempo. Paulo traz à nossa mente que durante nossa trajetória em Cristo, vivemos grandes experiências com Deus. E que agora somos capazes de identificar que Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas. E quando correlacionamos o tempo às Escrituras, como somos capazes, irmãos, como somos capazes de entender que o tempo já percorreu várias passagens mencionadas na Bíblia, a qual somos capazes de discernir que o que estava longe, agora encontra-se bem mais perto do que antes, como, por exemplo, a volta de Cristo. Eu tenho certeza para qualquer um que está aqui dentro, que se eu te perguntar, a volta de Cristo hoje está próxima? Eu tenho certeza que todos dirão sim. Pelo caminho que temos percorrido diante do Senhor, pelas experiências que temos tido com Deus, e pelo que a Bíblia diz. Terremotos, reino contra reinos, filho contra pai, pai contra filho, são inícios de dores. E nós estamos muito habituados eu conversava até com um rapaz, um amigo meu, falava, nós estamos muito habituados à guerra com arma, com fuzil, com bazuca, com carro-tanque. Hoje a guerra se inovou. Nós temos a guerra biológica, nós temos a própria guerra anteriormente que era usada como psicológico. Então as coisas mudaram. A palavra do Senhor faz reino contra reino. Mas quem hoje substitui os reis? Presidentes, irmãos. Nós temos visto o presidente de um país em guerra com outro. É simples, é só se atualizar com a palavra de Deus para o que nós estamos vivendo. E nós vimos aí um país contra o outro, filho contra pai, terremoto, maremotos. Né? O Japão direto, a China ali, que é direto tendo cada onda que está destruindo tudo. Tremores de terra. São princípios. Então, quando Paulo traz aqui agora que conhecemos o tempo, ele está dizendo que tudo aquilo que nós vivemos, precisamos ser capazes de discernir, de entender que o tempo é chegado, que o tempo é agora. E aí ele continua, que já é hora de despertarmos do sono. A palavra do Senhor se refere ao sono como o momento que estamos vivendo quando estamos dormindo ou apáticos à frente de situações que nos exigem uma atitude. Há determinados momentos que precisamos tomar uma atitude, exercer uma ação contrária ao rumo do que as coisas estão tomando, ou pagaremos o preço por ter sido conivente com tal ato. Assim é no nosso lar, quando a gente vê um filho tomando o rumo errado, precisa sim ter uma correção, a gente precisa despertar para mudar aquilo ali, estar atento. Notório isso e observado, não sei se os irmãos chegou a notar isso, mas tem dentro de casa, eu venho de uma família de 8, eu já sou da terceira família do meu pai, a primeira foi 5, a segunda foi 12 e a minha família foi 8, foi um total de 25. Não conheci o restante, só conheci os 8. Mas tinha uns de meus irmãos que meu pai resolvia as coisas conversando, mas já tinha outro que tinha que resolver no braço. São atitudes diferentes que precisavam se ter de um para com o outro. Porque ele precisava dizer, olha, não faça isso. Tinha alguns que obedeciam. Graças a Deus eu fui o que menos apanhei em casa. Era o caçula também, mas sempre soube ouvir. Mas meu irmão, nossa senhora, eu tenho uma irmã que ela falava assim, hoje somos irmãos também em Cristo, né? Ela é da Igreja Batista de Serra Grande. Ali ela fala, rapaz, no nosso tempo de infância, meu pai me bateu até de badoque. Pense, por aí você imagina do que ele não apanhou, palmatória e tudo. Então, assim, irmãos, eu cresci querendo tomar um tapa do meu pai do que tomar uma bronca. Uma bronca do meu pai, para mim, era pior do que um murro. Ele estava conversando, você passava no meio aqui, ele só fazia olhar. Oh, meu amigo,
estava certa, a surra garantida. Você podia ir para onde você fosse. Quando retornasse, ele dizia, pega lá para a Amatória. Você ainda ia pegar ainda e voltava. Quando não era o cinto. Então, existem momentos que precisa ter a correção. Na igreja, com Cristo não é diferente. Muitas vezes nós temos visto o bonde passar e nós estamos achando linda, a coisa está bonita. Mas precisamos tomar uma decisão diante do Senhor. Precisamos voltar ao velho amor, ao novo amor, quando nós começamos lá atrás, aquela sede de buscar, de oração, de jejum, de campanha. É assim também quando nos ocupamos uma posição de liderança dentro da empresa. Muitas vezes, o que tem acontecido com o fracasso de grandes indústrias? Muitos líderes têm visto a coisa tomar um certo rumo e deixa. E ali existe um preço a pagar. Existe um preço a pagar, porque às vezes você tem ali, às vezes na equipe, alguém que não está desempenhando um papel. Se você não chama e diz que está errado, ele continua. Há poucos dias eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: pior do que tomar uma decisão é não tomar uma decisão. Pense aí, ó. Pior do que tomar uma decisão é não tomar uma decisão. Porque quando você toma uma decisão, você fala, poxa, pelo menos eu tomei, deu errado, mas nós temos a oportunidade aqui de corrigir ou não? E quando você fala, você tomou uma decisão? Não. Nossa, se eu tivesse corrigido, hoje esse menino não me dava trabalho. Se eu tivesse batido nele quando era pequeno, hoje não estava desse jeito. É sempre assim. Mas quando você bate, muitas vezes, eu vejo ali minha esposa, e ela sempre falava assim, nossa, meu pai foi muito rígido com a gente, certas vezes até ele foi ignorante. Mas hoje a gente vê a doutrina e a posição da família de respeito. Talvez se ele tivesse deixado para tentar fazer isso mais tarde, talvez não tivesse conseguido. Mas ele foi enérgico. Talvez passou do ponto, às vezes um pouco, passa. Porque no momento do calor, é natural que às vezes menino, e aí você pega ali e desconta tudo, né? E com Cristo, irmãos, não é diferente. A gente precisa saber que tem momentos que precisamos tomar decisões diante do Senhor. Tem coisas que estão nos tirando o olhar de Cristo e precisamos ser sábios para dizer, epa, isso não. Eu preciso continuar com os olhos fixados em Cristo. Porque hoje as estratégias do mundo para nos tirar da direção de Deus é muita coisa. A internet está aí como uma das principais coisas para estar nos tirando o tempo todo da visão de Cristo. E muitas vezes passamos muitas horas assistindo vídeos e coisas que às vezes fogem até do direcionamento de Deus, como poderíamos estar na palavra nos edificando e buscando e adquirindo maior conhecimento. Como também não ser diferente diante das nossas ações em Cristo. Se não formos capazes de mudar nossos comportamentos e ações quando nos encontramos desagradando em Cristo, teremos certamente um preço a pagar. Se eu entendo que em determinados momentos eu estou fazendo algo que está desagradando a Cristo e eu não mudo, certamente tem um preço, irmão. Tudo tem um preço na vida. Tudo tem um preço a pagar. Tudo tem um preço a pagar. Na lei da semeadura, em Cristo, nós temos, esse é o único fruto que a gente não consegue dizer, eu não vou lá colher. Quando você planta, às vezes, um milharal, perdeu lá, o milho não vingou, você fala, não vou colher não, vou deixar lá. Assim, uma plantação de laranja, não vingou, a laranja pecou e tal, vou deixar lá. Mas em Cristo, irmão, não tem isso não. A colheita é certa, não queira ou não queira. Tem para poder ser colhido. É chamada lei da semeadura. Você plantou, você colheu. Eu lembro muitas vezes, né, uma das coisas que eu fiquei assim chateado, logo quando eu aceitei o evangelho, eu tinha 1 ano depois já de convertido. E aí eu lembro que uma vez eu fui passando, próximo da minha casa, e uma menina já tinha um bom tempo que a gente não tinha se visto. E na época que ela tinha me visto, eu ainda estava na época no mundão. Cachaçada, de farra e isso e tal. E de repente lá na igreja eu comecei a orar com a irmã. Para poder namorar e tudo, né? E essa irmã chegou para essa outra menina e falou assim, olha, eu estou orando com aquele menino ali para poder, né, a gente namorar. E ela falou assim, aquele menino ali, aquele menino da farra, da cachaça e tudo. E aí depois ela veio comentar comigo. Quando ela me disse isso, aquilo me doeu profundamente, porque eu já estava no caminho do Senhor. Mas esse era o
preço que eu estava pagando por um dia ter andado no mundo. Tinha um resíduo que precisava pagar. E ela não sabia que eu já estava no Evangelho, que eu estava em Cristo. Mas aí o que? O testemunho, a vida contínua em Cristo, foi quem de fato mostrou para ela e ela não sabia. E ela falou, nossa, não, de fato é. Eu não sabia que ele tinha aceitado Jesus, que hoje ele estava caminhando para a igreja. E da turma dele, ele foi o primeiro que caiu fora daquela turma lá, que ele viu que não dava nada. Aquilo, irmãos, me magoou. Mas eu entendi depois que aquele era o preço por um dia eu ter andado no mundo. E como reflexão, eu queria deixar para os amados nessa noite, para aqueles que já conhecem, que têm uma intimidade com Cristo, que ainda há tempo de buscar em Cristo a correção. Há tempo de buscar em Cristo ainda a correção. Para você que nos assiste, que ainda não serve a Deus, eu deixo a mesma reflexão. Ainda há tempo de buscar em Cristo a correção para a sua vida, para os seus problemas e para tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que tem lhe agoniado, tudo aquilo que tem tirado sua paz ou tem lhe deixado inquieto. Ainda há tempo de buscar a correção. É essa a reflexão que eu deixo para nós nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações, de maneira latente, de maneira mais forte, a ponto de despertar em nós, acordarmos do sono, do que Paulo se refere, que precisamos olhar para o horizonte e ver que muita coisa está acontecendo, e que as nossas decisões diante do Senhor precisam hoje ser mais fortes do que nunca. Eu vejo, irmãos, em determinados lugares, eu digo isso porque eu passo e às vezes tem pessoas que eu converso e tudo, e que a minha última experiência agora foi com um colega, e nós saímos e tal, a gente viajando, e começamos a falar um pouco da palavra, né? Durante o dia, eu procuro não parar para evangelizar no meu horário de trabalho, sempre fora do horário de trabalho. Dentro do horário de trabalho eu foco no trabalho, a não ser que quando quem está do outro lado dá uma deixa, e aí que é quando o Espírito Santo de fato me incomoda para buscar. Aí eu entro. E nesse período a gente estava percorrendo na estrada, e aí começamos a conversar. Ele perguntou, rapaz, você é crente de igreja? Eu falei, lá da Batista, Montes Oliveira, tal, Batista lá em Itabuna, e tal. E começamos a conversar, e desenrolamos ali uma conversa em Cristo. E ele dizia, aí ele falou o seguinte, toda manhã eu tenho um louvor que eu faço uma meditação. Olha Deus preparando o campo. Mas aí o que é que eu observei? Que às vezes, irmãos, muitas vezes, a pessoa está em determinado lugar e às vezes tem vergonha de falar que é um servo de Deus. E a palavra de Deus diz, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Só que tem muita gente hoje, por questão de status, por questões do que precisa, eu quero isso, eu quero aquilo, muitas vezes se envergonhando do Evangelho de Cristo. Só que existe um preço a pagar. Mas ainda assim o Senhor nessa noite dá a oportunidade da gente se corrigir, da gente a partir da manhã mudar, da gente amanhã chegar e dizer, olha, eu sou de Cristo, e não ter vergonha, bater no peito e dizer, não, eu sou um servo do Senhor, pela misericórdia dele. Eu reencontrei um primo meu e ele falou assim, você é crente ainda? Como se fosse crente se fosse um mau negócio. Você é crente ainda? Eu falei, pela misericórdia de Deus. Mas você ainda tem tempo para você ainda também aceitar o Senhor. Ele, não, eu estou muito novo. Eu falei, cuidado, Jesus pode não lhe esperar até você chegar à sua idade que você queira. É um risco que você corre. Mas que possamos refletir nessa noite. O irmão Nery está com a oportunidade, vai estar louvando, e que durante esse louvor a gente possa refletir sobre essa mensagem que veio para os nossos corações em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. O sacrifício que Jesus fez naquela cruz ali não foi por vaidade, não foi para se aparecer, tampouco para ser admirado. Ele fez por amor a mim e a você. E o amor dele foi tão grande e é tão grande que, se fosse preciso, ele faria tudo de novo. Amém? Amém.
nem foi por poder que minha vida entreguei. Não foi por glórias, nem por posições que minha vida te dei. Mas você se esqueceu de mim e não quer me escutar. Se o peso da cruz for preciso levar, se a coroa de espinhos eu tiver que usar, não importa o preço, eu não vou te deixar para trás. Se eu tiver que ser preso para te libertar, se eu tiver que ser morto para a vida te dar, não importa o preço, eu não vou te deixar para trás. Não deixarei você. Foi por honra, nem foi por poder que minha vida entreguei. Não foi por glórias, nem por posições que minha vida te dei. Mas você se esqueceu de mim e não quer me escutar. Se o peso da cruz for preciso levar, se a coroa de espinhos eu tiver que usar, não importa o preço, eu não vou te deixar para trás. Se eu tiver que ser preso para te libertar, se eu tiver que ser morto para a vida te dar, não importa o preço, eu não vou te deixar para